Quero começar hoje a pregação da Palavra de Deus com um texto que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, do capítulo 4, versículos de 2 a 4. E ali, Paulo, ele passa a seguinte orientação para os seus leitores, né? Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo, né? Como eu tenho que fazer. Primeiro quero falar sobre a oração, aliás, o texto todo fala de oração, então vamos falar hoje sobre a oração e que Paulo comenta sobre isso. Paulo não tem vergonha de pedir aos seus amigos que orem por ele. Um homem daquele calibre, com aquela bagagem teológica, com aquele status dentro da igreja primitiva e com um relacionamento com Deus profundo, né? Mesmo assim ele não tem vergonha de pedir oração. Isso é muito importante, né? Porque tem gente que se acha acima do bem e do mal e nem precisa da oração dos irmãos. Nós precisamos. E o próprio apóstolo Paulo, ele pediu oração, né? O que é muito importante. Não foi só aqui. Ele pede oração em outros textos também, onde ele escreve. Então, ele diz, apesar da sua experiência e de ser um apóstolo, ele precisava ser sustentado por orações na sua vida e no seu ministério. E uma coisa que nós vemos aqui no texto lido é que a nossa oração deve ser fiel. Perseverai na oração, como está no versículo 2. Isso significa, persistam em sua vida de oração. Persistam em sua vida de oração, né? Isso significa, persistam em sua vida de oração, significa, sejam dedicados, não desistam, né? Nós vemos aqui, por exemplo, em Atos, capítulo 1, versículo 14, quando os discípulos, juntamente com Maria e os irmãos de Jesus, Maria, mãe do Senhor, e seus irmãos foram para o cenáculo aguardar a descida do Espírito Santo, Atos capítulo 1, versículo 14, disse que eles perseveraram na oração. Tá? Isso porque Pentecostes não veio no dia seguinte. A descida do Espírito Santo, a promessa do Pai que Jesus havia feito, não aconteceu no dia seguinte ou 2, 3 dias depois. Eles ficaram no cenáculo durante 10 dias, em oração, aguardando a descida do Espírito Santo. Também vamos encontrar em Atos capítulo 2, versículo 42, um versículo que mostra o estilo de vida da igreja primitiva, que diz que os discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na oração, no partir do pão e na comunhão. Então eles perseveravam na oração, o que é muito importante. Muitos cristãos oram ocasionalmente, de vez em quando tem vontade, ou a maioria quando está passando por uma luta. Eu conheço gente assim. Eu conheço gente que age dessa maneira. Quer nada com a igreja, desviados, tem um ou outro familiar lá, alguém da família, parente, que está firme lá na igreja, mas muitos não querem nada com o evangelho. Eu conheci uma vez uma família assim, a mãe ficou muito doente. E ela era uma serva de Deus, uma mulher de Deus. Então os médicos desenganaram, olha, não tem jeito. Vocês não imaginam o fervor dos filhos. Imediatamente, aqueles filhos se transformaram em crentes fervorosos, né? Homens e mulheres de oração, iam para o monte, iam para a vigília, jejum. Eu fiquei assim admirado. Fiquei admirado, né? Mas ela mesma tinha dito para mim, quando eu fui visitá-la no hospital, né? Jesus vai me levantar dessa cama. E ele levantou mesmo. Depois que ela sarou, aí a vida dos familiares voltou ao que era, né? Não prosperou. Então nós precisamos perseverar, né? Deus ordena que nós oremos sem cessar. Isso está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Não se trata, porém, de Deus mostrar-se relutante em nos atender,
e, portanto, ser necessário, né, cansar Deus com nossas orações. Pelo contrário, Deus tem prazer em responder nossas súplicas, né? Mas às vezes Deus adia a resposta a fim de aumentar a nossa fé e a nossa devoção. Deus quer ver a nossa perseverança em buscá-lo. E também Deus tem um momento de realizar seus planos e propósitos. E muitas vezes para nos ensinar isso mesmo, a perseverança. É o caso da mulher cirofenícia, que foi procurar Jesus porque sua filha estava terrivelmente endemoninhada. E Jesus foi dificultando as coisas para ela, né? Olha, mulher, os discípulos dizendo, repreende-a, né? Ela vem gritando, né? E ela falou com Jesus, Jesus como que não deu a mínima. Por fim, Jesus disse para ela, mulher, não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Olha a expressão de Jesus, né? Ela poderia ter deixado tudo, chutado o balde e ido embora, né? Mas ela fala para Jesus, também os cães comem das migalhas que caem da mesa. E Jesus se admirou. Ó mulher, grande a sua fé. E ela foi atendida, sua filha foi liberta. Então é muito importante essa perseverança. Nem sempre a demora de Deus é uma negação. Quando a pessoa continua a orar, o coração é cada vez mais preparado para a resposta. Vê-se crescendo em graça mesmo antes de recebermos a resposta. Isso significa também crescimento espiritual. E existem as demoras estratégicas de Deus. Deus vai abençoar, Deus vai curar alguém no momento em que lhe trouxer maior glória, ou onde o efeito da cura vai atingir mais pessoas. Então Deus tem as suas estratégias. Nossa oração deve ser também com vigilância, com atenção. Devemos estar despertos e alertas a orar, porque a injunção vigiai e orai é usada com frequência na Bíblia. Por exemplo, aparece a primeira vez no relato bíblico quando Neemias reconstruiu os muros e as portas de Jerusalém, e nós vemos isso em Neemias capítulo 4, versículo 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção, puxamos guarda contra eles, os inimigos, aqueles que estavam dificultando, tentando atrapalhar a reconstrução de Jerusalém e do templo, né? Nos dias de Neemias. Então nós pusemos contra eles guardas, né? De dia e de noite. E também não só encontramos isso em Neemias, mas encontramos também nas palavras de Jesus e de Paulo. Veja Marcos capítulo 13, versículos 32 e 33. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe. Ele estava se referindo à hora, à volta do Filho do Homem, né? A volta de Cristo. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. Encontramos também o mesmo alerta em Marcos capítulo 14, versículo 38. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E agora isso aconteceu no jardim do Getsêmani. Agora a palavra de Paulo em Efésios capítulo 6, versículo 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Estejam atentos, vigiem, sejam vigilantes. A oração também ela deve ser carregada também de gratidão, porque nós vemos isso em Colossenses 4 e 2. Vigiando com ação de graças. A nossa atitude deve ser de agradecer, de gratidão a Deus, porque Ele tem feito muito por nós. Estou com um problema na garganta, parece. Vamos tomando uma aguinha aqui para aliviar. Então, deve ser com gratidão, porque nós recebemos muito do Senhor. A salvação em Cristo, o perdão, a paz, a alegria do Espírito Santo, a vida eterna. São muitas as coisas, né? Coisas passageiras das quais nós precisamos, de roupa, de comida, de sapato, né? De moradia, punhado de coisas. São coisas passageiras, mas são indispensáveis, é o básico para a nossa vida e Deus tem dado. Por isso devemos ser agradecidos.
A oração deve ter um alvo. Colossenses capítulo 4, versículo 3, suplicai ao mesmo tempo também por nós. Né? Muitas vezes nossas orações são vagas e gerais. Senhor, abençoa os missionários. Né? E é melhor orar por necessidades específicas. Né? Senhor, perdoa a minha multidão de pecados. Né? Você deve mencionar os pecados quando você for confessá-los a Deus. Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Senhor, eu não consegui ainda vencer essa parte. Me ajuda, Senhor. Me perdoe, eu não quero continuar assim. Eu não quero viver uma vida vazia, uma vida de derrota. Eu quero ter uma vida vitoriosa. Eu quero ter uma alma livre para te louvar. Senhor, não quero barreiras entre o Senhor e eu. Né? Entre o Senhor e mim. Né? Então, isso é muito importante você orar de forma específica. Ao fazer isso, é possível identificar a resposta de Deus e louvá-lo por ela. Talvez seja a nossa falta de fé que nos leva a orar de forma assim geral, né? De orar por atacado e não no varejo, né? E de forma não específica. Por exemplo, Senhor, cura os enfermos. Os enfermos têm nomes, os missionários têm nomes, né? Então é bom mencionar os nomes. E eu faço isso, eu pratico isso. Lá na nossa igreja, levo a igreja a praticar isso, a mencionar os nomes dos enfermos, né? Como é importante agirmos assim. Alguém disse, e disse muito bem, que o propósito da oração não é dobrar a vontade de Deus, não é conseguir que a vontade do homem seja feita no céu, mas que a vontade de Deus seja feita na terra. J.I. Packer, no seu livro A Oração do Senhor, ele trata dessa questão. Orar não é dizer a Deus o que fazer ou o que dar. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, né? E mandando Deus, como alguns fazem, eu exijo isso, eu exijo aquilo. Orar é pedir a Deus aquilo que Ele deseja fazer e dar, de acordo com a sua vontade. Olhe o que está escrito em 1 João, capítulo 5, versículo 14. Essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Quem lê a palavra e tem comunhão com o Pai, descobre a sua vontade e pede com ousadia que Ele faça conforme Ele planejou. Tem um arcebispo de Dublin, Richard Trent, que viveu no ano de 1807 até 1886. Ele expressou essa verdade com perfeição. Ele diz: orar não é superar a má vontade de Deus, antes é apropriar-se da sua boa vontade. E eu acrescento, Deus não tem má vontade. Não existe má vontade em Deus. Deus está com preguiça de responder. Deus está embirrado para responder. Deus está emburrado hoje, não vai responder. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a sua boa, perfeita e agradável vontade. E essa é que deve se cumprir na nossa vida, e não a nossa vontade misturada com a nossa pecaminosidade, nossas tendências pecaminosas. Que a vontade de Deus prevaleça é o melhor para as nossas vidas. E é possível até orar sem falar, como o caso de Ana. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 13, ela orava para ter um filho, e Deus lhe concedeu um filho que se tornou uma bênção na história de Israel, o Samuel, o profeta Samuel. Veja, uma outra coisa muito importante também na oração. Paulo não pede que Deus abra a porta da prisão. Acho isso interessante. Orem para que Deus me tire daqui. Aqui a barra é pesada. Eu enfrento muitos maus tratos. É muito triste. Não, ele não ora assim. Mas ele ora para que Deus abra as portas da pregação e não a porta da prisão, como está lá no texto que nós lemos. E ele está sempre entusiasmado com isso. Em 1 Coríntios 16, 9, ele diz: uma grande porta se nos abriu. Em Atos capítulo 14, versículo 27, ele reconhece que Deus abriu uma grande porta para a pregação do Evangelho lá em Antioquia. Para o apóstolo Paulo, era mais importante ser um ministro fiel, um ganhador de almas fiel, do que um homem livre. Ele estava muito mais preocupado que a palavra prosperasse, que ela circulasse com poder e graça para a salvação dos perdidos, do que com a sua própria libertação física. Acho isso muito interessante. É estranho Paulo pedir a Deus
para ajudá-lo a fazer exatamente o que havia provocado a sua prisão. O apóstolo não tinha intenção alguma de abandonar o seu ministério e nem de mudar a mensagem, né? E nem de mudar a sua agenda. Ele sabia que ao sair da prisão, ele voltaria a pregar, ele estaria nos locais, nas sinagogas, onde o povo se ajuntava, em qualquer lugar, pregando o evangelho. Agora estou me lembrando de John Bunyan, que escreveu aquela famosa obra, um clássico do cristianismo, do protestantismo, O Peregrino. Uma obra, é um clássico do cristianismo, é maravilhoso. Quando John Bunyan foi preso por pregar ilegalmente, né, as autoridades lhe disseram que o libertariam se ele prometesse deixar de pregar. E ele respondeu: se eu sair da prisão hoje, amanhã, com a ajuda de Deus, pregarei o evangelho novamente. Então ele não ficou intimidado. Foi o caso de Pedro e João, lá no livro de Atos, Atos capítulo 4, né? Olha, nós vamos soltar vocês, mas vocês têm que prometer, assumir um compromisso de que vocês não vão mais falar neste nome, esse nome Jesus. E a resposta foi: importa muito mais obedecer a Deus do que aos homens. Que coisa tremenda, que ousadia, que fé firme, que posição bonita dessa gente. Acho isso muito importante. De que maneira Paulo conseguiu compartilhar o mistério de Cristo enquanto estava na prisão? Ele estava preso, e ele ficava preso a um guarda. Os guardas eram trocados de 4 em 4 horas, 6 em 6 horas. E cada guarda que vinha para ficar preso a Paulo, algemados juntos, Paulo ia pregando o evangelho. Acho isso muito bonito, ele nunca perdeu tempo. Ele não ficou desanimado, revoltado. Tá vendo, Deus não me ama, Deus me abandonou, me deixou aqui nessa prisão. Não, ele não fez isso. Quando as perseguições surgiram em Jerusalém, e os discípulos foram espalhados, né? Em Atos capítulo 8, eles saíram da cidade, depois da morte de Estevão, do martírio de Estevão, eles saíram espalhando a palavra, pregando a palavra. E foi o que Filipe fez em Atos 8. Ele vai até Samaria e ele prega ali. E houve grande alegria naquela cidade, sinais acontecendo, batismo com o Espírito Santo, coisas fantásticas, milagres, né? Então, o sofrimento, as perseguições nunca pararam, nunca impediram a pregação do Evangelho. Nada vai impedir, com toda certeza. É possível, então, imaginar tudo isso, né? Nós vemos também que quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 2, ele coloca uma saudação muito interessante. Os da casa de César enviam salvação para vocês. Lá no palácio do imperador tinha uma congregação, nas barbas do imperador, lá no coração, no núcleo do Império Romano, havia um grupo que estava buscando a Deus, e que o evangelho chegou até eles. Que transformação, quanta ousadia, quanta ironia de Deus. Aqueles que perseguiam o cristianismo tinham o cristianismo lá debaixo das suas barbas e eles não sabiam o que fazer. Que coisa tremenda. O poder de proclamar o evangelho vem da oração. Não se deve jamais separar a palavra de Deus da oração, pois o Senhor uniu as duas. Oração e palavra e oração. Quer uma prova? Olhe para Atos capítulo 6, versículo 4. Quando os apóstolos apontaram diáconos, né, para cuidar da distribuição de alimentos entre as viúvas, no primeiro momento ali entre as viúvas. E eles disseram: nós não vamos fazer isso. Nós não vamos cuidar dessa parte. Nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Não pode haver palavra sem oração. A coisa fica muito seca, muito formal. Falta o óleo, falta a unção. Não pode haver oração sem palavra. Vira um fanatismo. Não há norte, não há correção, não há ensino, não há crescimento, né? Só a oração não ajuda a crescer. É preciso a oração e a palavra. Como alguém perguntou um dia para um teólogo, né? Um aluno na sala de aula perguntou para ele: professor, o que é mais importante na vida de um cristão? A oração ou a palavra? E ele deu a resposta em forma de uma pergunta: o que é mais importante na vida de um pássaro? A asa esquerda ou a direita?
As duas são importantes. Um pássaro não vai sobreviver com uma asa só, ele precisa das duas. Um cristão não vai sobreviver sem essas duas asas da vida espiritual, da vitória espiritual, a oração e a palavra. Que Deus nos ajude a manter o nosso foco nisso, a sermos vigilantes e dedicados na oração para a glória de Deus. Amém. Deus abençoe vocês com essa mensagem em nome de Jesus.